descolonização foi mal feita. Portanto, eles não estavam preparados, porque são países que até são ricos, por isso simplesmente não se sabem governar. 50 anos de independência e os países africanos continuam na miséria. Por mais que tenha recursos, tanto minerais quanto recursos agrícolas, está muito fora da sua realidade. Angola, por exemplo, poderá ser um dos maiores países com capacidade industrial que existe na África. Nós não estamos nisso, não estamos nisso. O nosso PIB atualmente é de 100 bilhões. Eu acredito que qualquer milionário nos Estados Unidos da América tem essa quantia. Quer dizer que existe uma porrada de gente que pode nos comprar. Se existir alguém que consiga um documento do país e meter no OLX da Deep Web, qualquer um pode comprar Angola, entendeu? Qualquer um pode comprar Angola. Por que eu estou a falar dessa forma? Porque o vídeo que vocês viram aqui no princípio, essa senhora falando, é uma portuguesa, que lhe foi feita a pergunta por que depois de 50 anos os africanos continuam do jeito que estão. Essa pergunta, se tivesse sido feita para mim, por exemplo, eu poderia ficar aqui um dia inteiro a falar, mas vamos resumir esse vídeo a X minutos e falar sobre o assunto. Então vocês já me acompanham aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, questão de partilhar o vídeo com vocês interessados. Como vocês sabem, o processo da descolonização das colônias africanas, vamos falar de Portugal, se iniciou em 1960. Com o nacionalismo crescente, muitos países começaram a ter forças militares que conseguiram destituir os portugueses. Os portugueses chegaram a certa altura que não haveria mais chance a não ser entregar a independência nesses países. Só que a independência foi dada de uma forma errada. Em 1974, em Portugal, teve um golpe de Estado. Esse golpe de Estado não trouxe nenhuma herda gigante como vidas e tal. Foi um golpe de Estado pacífico, se é que existe isso. A Revolução do Escravo, onde foi destituído Salazar. Esse mesmo Salazar estava muito relutante sobre a entrega da independência nas colônias africanas, como Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, entre aspas. A grande diferença que existe entre a independência portuguesa dada para os africanos e a independência portuguesa dada para o Brasil, por mais que seja pequena, é um assunto a se explorar. Tínhamos lá o Dom Pedro, há uns anos atrás, tínhamos aí o Dom Pedro II, que preferiu se desvincular totalmente, e tínhamos ali também muitos governantes portugueses que decidiram ficar do lado do filho do rei. Então a situação é diferente, fora que o Brasil era o cofre de Portugal. Então era um assunto a ser tratado de uma forma organizada. E também Portugal naquela época ainda estava bem organizadamente, administrativamente. Já na época da independência africana, Portugal já estava desestabilizado, estava acabando de se recuperar de um golpe de Estado. Noutrora, em 1976, surgiu a necessidade de reescrever a Constituição, então não tinham como organizar as suas próprias colônias. A independência foi dada arbitrariamente. Um exemplo, aqui em Angola existiu 3 movimentos de libertação nacional, na qual foi lhes dada a independência, assinado o contrato que todos eles iam governar de uma forma igualitária. Certo partido fica com X função, certo partido fica com X função, se o presidente é da X, o Y é da Y. Foi dado dessa forma. Quando os portugueses deram as costas, aquilo é pau para tudo quanto é canto, rapaz. É madeirada, entendeu? Madeirada. Aí você fala, como assim madeirada ou nunda? Madeirada como, rapaz? Essas madeiradas como é que surgiram? Vamos lá, vamos explicar. Boa parte das colônias africanas que foram dadas a independência nos anos 60, nos anos 70, depois de terem assinado o Tratado da Independência, iniciou-se uma guerra civil. Forças paralelas lutavam pelo poder. Ninguém queria governar com ninguém. Era disputa pelo petróleo, diamantes, caraças, vamos lá, madeirada. Quem sofreu no meio de tudo isso foi o povo, não foram os líderes das forças Y e da força X. Na minha opinião, todos eles estavam errados ou todos eles estavam certos. Isso quer dizer que eles metem todos no mesmo saco. São os causadores da dor dos africanos. Aqui em Angola, por exemplo, a UNITA, NPLA e o FNLA. São os causadores do sofrimento africano. São os causadores do sofrimento angolano. Porque se eles tivessem aceitado que sim, se hoje é a vez dele, amanhã é minha vez, eu acredito que Angola não estaria nessa posição e o Savimbi não teria perdido a vida do jeito que perdeu. Por mais que ele foi um herói, nós devemos também ser aqui conciso, entendeu? Devemos ser concisos. Não é só porque Savimbi foi um herói, quer dizer que tudo que ele fez está certo. Estamos de acordo. Idem também o Agostinho Neto, entendeu? É visto como um herói, mas nem tudo que ele fez está certo. Teve decisões que ele poderia ter tomado diferente.
Com a assinatura da independência em 1975, Angola entrou numa batalha gigante pelo poder nacional, porque Angola exportava petróleo, exportava ouro, diamante, tinha um monte de recursos naturais. Esses mesmos recursos naturais ficaram sendo desgastados para manter a guerra. Essa guerra teve como objetivo a eliminação e a erradicação da oposição. O que é a oposição? No ponto de vista da UNITA, a oposição é o MPLA. No ponto de vista do MPLA, a oposição é o UNITA, o FNLA, o cacete, quanto mais vier. Então, teve um plano lá em Luanda que varreu todos, antes da proclamação da independência, varreu todos que não eram do movimento, todos que não eram camaradas foram varridos, escorraçados. Existe matéria sobre isso no YouTube, então não vamos aprofundar aqui. Essa arruaceira que fizeram, o apresso de dar a independência, que era para ser dado mais tarde, mas foi dado no dia 11, surgiu a necessidade do Savimbi também ter proclamado a independência no Ambo. Ali onde começou o descontentamento. Isso que eu estou a contar aqui se resume a todas as histórias de todos os países que entraram em guerra depois da independência. Fora que os que não entraram em guerra depois da independência, só houve golpe de Estado, mais golpe de Estado, mais golpe de Estado, mais golpe de Estado. Eu ainda, na minha opinião, acredito que as colônias africanas que pertenciam a Portugal na época foram os poucos que ainda não estão em constante golpe de Estado. Entendeu? São eles, são os que não estão em constante golpe de Estado. Mas vamos lá. A senhora se focou num ponto crucial. Eles têm riqueza. É como uma casa. Se em casa não tiver alguém, se você tiver dinheiro em casa e em casa não tiver alguém que possa gerir, vão se perder. É como se não tivesse nada. Está errada a senhora? Não está errada. Cara, não está errada. Porque boa parte dos fundos públicos é direcionada a bolsos particulares aqui na África. Como vimos o caso de Ibrahim Traoré, que mandou lixar a França. Vimos aí o caso de Mamadou Doumbouya, que mandou lixar a França. Tem um monte de líderes que usurparam o poder. Por mais que eles tenham terminado com um legado de ditadura, eu falo que a ditadura não é dada de bandeja. A ditadura não é dada de bandeja. Todo e qualquer indivíduo que fazer um golpe de Estado também será ditador. É fato. Isso é receita, é o suco. Entendeu? Isso é o suco. Os países africanos têm grande problema. Eu acho que o problema está mesmo dentro dos próprios países africanos. E existem diversas evidências que o mau preparo da entrega da independência nesses países é que prejudicou muito. Quero um exemplo? África do Sul. A África do Sul é um país que desde 1902 já era praticamente independente, né? Era quase desligada já do Reino Unido. Ele prestava resposta lá na coroa, mas mesmo assim já estava crescendo. Empresários foram crescendo, implementaram regras. Teve aí o apartheid, que foi uma lástima mundial, na verdade, né? Teve o Mandela, que lutou pelas causas. Até que em 1994 Mandela entra no poder, assinando um acordo de que nenhuma empresa pode sair, porque nós não estamos a ajudar ninguém. Caso vocês quiserem ficar, são livres, ficam. Mas ajudam a desenvolver o país, dão emprego aos jovens. É isso que tinha que ser feito em todos os países. O exemplo de Mandela eu acho que veio tarde, mas ainda pode servir de lição. Nunca se pode correr com os imigrantes, nunca se pode correr com o estrangeiro. Aqui em Angola o que aconteceu? Com o início da guerra, surgiu-se a necessidade de tirar todos os empresários daqui. Os empresários que tinham muito dinheiro aqui deram um jeito de vender todas as propriedades e meter o pé. Uns já nem chegaram a vender, só meteram o mesmo pé e vamos fora. E de Moçambique também. Com a instabilidade feroz que teve aqui em Angola de 38 anos, não tinha como Angola se desenvolver. 38 anos de massacre, 38 anos de destruições de cidades. Como é que Angola vai desenvolver desse jeito, meu parceiro? Não dá. Por que a guerra foi tão longa? Por causa do despreparo dos líderes que sobraram. Na época, MPLA de um lado, FNLA de um lado, a UNITA do outro lado. Todos eles eram inteligentes, mas despreparados. Nenhum deles gostava de se cruzar, pensavam que não sei o que, entendeu? A grande problemática é, os países africanos são totalmente despreparados. Recentemente surgiu alguns noticiários aqui em Angola. Vou deixar aqui algumas matérias para vocês verem. Esse mesmo noticiário dá um início a uma especulação que já vem se reclamando desde muito tempo. Que com a falta de informação, com a falta de organização do país, vamos voltar a ser colonizados, entendeu? Vamos voltar a ser colonizados. Por quem? Pelos chineses. Os chineses aproveitaram o despreparo dos africanos e entraram com tudo.
Temos mais de 20 shops aqui em Angola que são totalmente chineses. A gente só consome produtos chineses. Não sei lá o que é chineses. Há meses atrás, o SIC, o Serviço de Investigação Criminal do país, desmantelou uma rede de chineses, uma rede de faziam criptomoedas e tal. Era uma empresa de bloco que afinal lá dentro tinha uma fazenda de criptomoeda que gastavam energia arbitrariamente. E claro, é ilegal semear criptomoedas aqui em Angola, é ilegal. Os serviços de investigação criminal entraram lá, chegaram, viram a situação que estava acontecendo. Quando foram falar com os funcionários, meu parceiro, os funcionários estavam há meses ali dentro, eram maus pagos, se não tiverem trabalho era chicotada, mais chicotada. Alguns tinham punição, eles cortavam o dedo, porque trabalhou mal, corta o dedo, cara, entendeu? Estamos a ser colonizados dentro da nossa própria terra, no mundo moderno. Tudo isso graças à despreparação que a gente tinha lá atrás. Então, a portuguesa não está errada. Concordo com a portuguesa. E digo mais. É crucial nós jovens estarmos cientes daquilo que está acontecendo. O despreparo realmente é o fundo do poço, é o suco. Já dizia um primo meu, não importa a oportunidade. Se você estiver despreparado, esquece. Entendeu? Nós temos a oportunidade de ganhar a independência. Infelizmente estávamos despreparados, mas agora nós podemos nos preparar para depois poder gerir o país futuramente. Claramente, Angola precisa de requalificação e o que se foi dito aqui é um espelho. Basicamente, toda a história que vou contar aqui se repercutiu depois, mais tarde, e nós também só fomos fazendo copy-paste de tudo que já acontecia dentro da África. A África é um continente que tem 54 países, mano. Nesses 54 países, boa parte deles só entram em guerra entre si, entendeu? Tudo isso por quê? Eu vou fazer um vídeo especificando também, porque tem muita gente que pede para mim fazer esse tipo de vídeo. Depois vou fazer um vídeo bem direitinho, mas vou dar aqui uma dica. Aqui na África existem muitas guerras civis por causa da etnia. Os portugueses, os europeus, na verdade, né? Os europeus, quando chegaram aqui em África, dividiram o continente do jeito que eles queriam, sem levar em conta o mapa real, que quem dividia eram as etnias, entendeu? Misturaram as etnias, dividiram as etnias e dá na guerra que dá hoje. Por exemplo, você vê o Burundi, Uganda, República Democrática do Congo, só conflito, tem Gabão, só conflito, não houve nada de bom que saiu nisso. Mas esperemos que isso um dia melhore, realmente a gente espera que isso um dia melhore, porque muitos jovens estão saindo do continente e o continente está a ficar sem mão de obra. Os chineses estão se aproveitando disso, porque aqui na África tem muita mão de obra, eles trazem muitas empresas para que os africanos não saiam do continente e realmente algumas empresas chinesas estão a ajudar a subsistência, só que os chineses também estão a maltratar os africanos dentro do nosso próprio país. Quando você vai se queixar na justiça, fora e meia a empresa está de novo aberta. Como é que aconteceu? Se maltratou, matou. Há dias atrás tem um libanês que fez sexo com uma mulher angolana. Depois do choco-choco na buchaca, o que se ouve, diz-se, né, que o moço atirou a moça na janela. Não há prova disso, mas dizem que o moço atirou a moça na janela. É um libanês, atirou a moça na janela. Essa mesma mulher morreu. Foi atirada na janela ou pulou, ninguém sabe. Morreu. O Serviço de Investigação Criminal chegou lá, pegou o senhor. Depois de uma semana, o senhor está na rua de novo. Sem nenhuma justificativa plausível para a sociedade. Escândalo. Sem a preparação, não importa a oportunidade. Vais falhar. Nos vemos na próxima. Tchau! Porquê que os africanos a 50 anos não se conseguem governar? Sim, eu considero que a descolonização foi mal feita. Portanto, eles não estavam preparados, porque são países que até são ricos, por isso simplesmente não se sabem governar. É tal e qual como uma casa. Pode haver muito dinheiro, mas se não houver alguém que saiba governar, o dinheiro não chega. E foi o que aconteceu com eles. Eles são países ricos, só que os portugueses foram corridos e não deixaram bases, ou melhor, as bases que os portugueses deixaram não foram seguidas. E neste momento temos fome e miséria.